Muitos condôminos reclamam que os síndicos não são transparentes. Muitos síndicos têm uma percepção errada de que ser transparente é apenas se comunicar. Mas não. Ser transparente é se comunicar de maneira eficaz. É fazer ser entendido pelos condôminos. Começamos agora o 7º programa da série Síndicos 5 Estrelas e Eletromídia, descomplicando a comunicação condominial. Estou com 4 síndicos certificados 5 estrelas que vão debruçar sobre esse assunto e direcioná-los a uma comunicação mais eficaz. Rogério Tacitani, um enorme prazer ter você aqui com a gente de novo, Rogério. Prazer é meu, estou sempre à disposição para ajudar. Já começar fazendo a pergunta para a gente ser mais dinâmico e depois vou apresentando um por um. Rogério, eu comecei falando da comunicação e transparência, que se comunicar não é ser transparente. Tem que ter uma comunicação eficaz. Como que é o início disso tudo? O síndico, no meu entender, tem que ter um planejamento de comunicação. Qual que é a sua visão sobre o assunto? Bom, Ricardo, eu acho que a comunicação é o calcanhar de Aquiles da administração condominial. Eu sempre falo isso, né? As pessoas querem saber, querem ser informadas, e não importa o quanto você comunique, as pessoas sempre querem mais, né? Perdão. Então, o síndico precisa ter um planejamento, precisa ter uma estrutura para fazer essa comunicação, né? Ele precisa, se não tiver assuntos pertinentes no condomínio que ele precise comunicar, ou que ele já possa comunicar, né? Porque tem coisa que você não pode falar de imediato, você tem que guardar para você fazer uma estruturação administrativa e depois falar, olha, pessoal, o resultado foi esse. Porque se você comunicar antes, atrapalha. Então, você tem que entender, primeira coisa, entender o seu público. Qual é a capacidade daquele público para entender textos X, Y, Z? O que eles querem receber? Eles querem textos curtos, com imagens? Eles querem textos mais longos, com explicações mais apuradas? Então, a gente costuma falar, cada condomínio tem seu DNA, então você precisa entender o que aqueles condomínios querem. E eu acho que esse é o primeiro desafio. Mauro Possato, Mauro, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, Ricardo. Agradeço o convite. Mauro, os síndicos muitas vezes não se planejam para essa parte de comunicação. E aí a gente fala não só os síndicos, os empresários brasileiros, muitas vezes nas pequenas empresas, não tem, por exemplo, um departamento de marketing. O marketing ele é feito por alguém ali dentro da empresa. E um síndico profissional, principalmente, ele deve se atentar a esse planejamento e às ferramentas de comunicação, né? Sim, eu entendo que, por exemplo, a gente precisa ter comunicados padrão que a gente solta para todos os condomínios, aquela coisa muito mais institucional, social, focada em algumas coisas nesse sentido, e as comunicações já padrão de cada síndico. Então, por exemplo, eu costumo fazer um book mensal disparando para todo mundo aquilo que a gente fez durante o mês. E fora isso, você tem as comunicações emergenciais que acontecem, que é quando você tem um problema de uma falta d'água, uma questão relacionada com energia elétrica e tudo mais. Então, é preciso estar sempre ligado e disponível para se comunicar imediatamente com todo mundo. Andresa Mandarano. Andresa, um prazer enorme ter você com a gente. Prazer é todo meu, fico muito honrada pelo convite. A honra é nossa. Andresa, a gente estava falando até aqui fora do ar, num bate-papo informal, sobre a nova geração que não tem muito paciência para, não entende muito o que é propaganda, pode pular propaganda lá no YouTube, mas mesmo a gente que já é mais velho, eh, tem cada vez mais dificuldade de ler coisas mais longas, de ler textos mais longos. As pessoas hoje são muito, a questão de imagem, vídeos, a questão de ler a chamada. Como o síndico deve se adaptar para conseguir realmente entregar uma comunicação eficaz numa realidade tão difícil e desafiadora que é os tempos modernos? Bom, primeiro que a ansiedade dos condôminos está, assim, a todo vapor. Eh,
Você precisa conter essa ansiedade e conseguir se antecipar à informação, porque a informação hoje chega numa velocidade tão grande que quando você vai se comunicar, ela já está lá correndo nos grupos informais, né, dos condôminos. Então eu penso que a gente precisa estar sempre à frente para evitar esse burburinho nos grupos e procurar fazer comunicados muito objetivos. Eu gosto muito de comunicados bem objetivos, até porque se você for colocar um comunicado num elevador, a pessoa que está no primeiro andar, ela vai ler rápido. A pessoa que vai parar no 10º segundo vai ler mais, né? Vai ter mais tempo para ler. Então, eu penso que tem que ter comunicados rápidos e efetivos. E que a comunicação chegue rápido antes você tem que se antecipar a informação antes que comece o burburinho nos grupos informais dos condôminos. Muito bom. A antecipação, com certeza, é algo muito valioso para o síndico. Cristiane Miranda, de Belo Horizonte. Cristiane, prazer ter você com a gente. Prazer o meu, obrigada mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. Cristiane, a questão de você, como disse a Andresa, antecipar a comunicação, na verdade, uma atenção que o síndico, além de ter um planejamento de comunicação ao longo já previsto ali ao longo dos meses, ao longo até do ano, que você pode fazer um planejamento, é você ter uma atenção, um cuidado maior para não deixar, pequenas faíscas se transformarem em grandes fogos, porque é difícil apagar, é melhor não deixar acender do que apagar o fogo. Como uma síndica como você qual é a estratégia de se antecipar a esses possíveis problemas, se é que é possível, para a gente inibir esses fogos de começarem com a comunicação? Perfeito. Acho que a comunicação ela está muito vinculada à transparência do síndico em relação aos condôminos e aos moradores que habitam, né, aquela comunidade. Comunicar com tempestividade, ainda que não seja a informação que eles esperam, mas aquilo que seja uma informação verdadeira, é de grande valia. Então, assim, eu tenho. E você, acho que teve um outro síndico, colega nosso que está aí, que falou: descobrir qual que é o público-alvo. Então, por exemplo, já tive casos de que eu precisava comunicar com as crianças e com os adolescentes. A minha comunicação não precisaria ser formal, porque senão eles não entenderiam. Mas tendo o público-alvo, eu fazia questionamentos assim: "Você pode fazer isso?" Aí eu já respondia: "Não, não pode, porque a gente tem uma regra essa e essa e essa". Então, assim, a gente também conhecer o receptor da mensagem e como que é e a própria mensagem ser feita conforme o público que a gente quer trazer resultado. Eu vou fazer a volta por você e voltar perguntando para todos aqui. Você falou uma coisa muito importante. O Rogério Tacitani, ele falou sobre conhecer o público e, pelo que eu entendi, e se eu entendi de maneira correta, acho que foi uma contribuição muito grande de você, dentro do público que é o condomínio, do público geral, você também segmentar ali dentro. Então, se você quer fazer um comunicado para as crianças, você faz de uma forma. Se você quer fazer um comunicado para determinado público, você segmentar dentro do próprio condomínio, é isso? Isso mesmo. E aí eu levo em consideração maus adultos que têm interesse na comunicação vão às assembleias, 13% aí média né, nacional. Como que essa informação chega para as outras pessoas que moram naquela unidade ou que, né, trabalham naquela unidade? Então, é trazer de forma segmentada a informação conforme o público. Ah, preciso direcionar para as crianças e adolescentes, vai ser de um formato. Preciso direcionar para as pessoas que trabalham nas unidades, com outro formato. Mas lembrando que tem que ter a coerência, tem que ser tempestivo, ela tem que ser firme, né. Então, assim, a gente precisa trazer a informação, ainda que não seja a melhor forma não agrade a todos, mas que ela contemple a parte que traga um relacionamento de transparência entre todos. Muito bom. Andresa,
Eh, a Cristiane falou uma coisa muito importante. Ela deu um dado aqui que seja em torno de 13, pode ser um pouco menos, um pouco mais, por cento participam da assembleia. Então a comunicação, em termos gerais, deve ser focado mais no público que não desce na assembleia. Porque o público que desce na assembleia, que participa da gestão condominial, você tem uma relação e eles já entendem mais ou menos como está funcionando aquele condomínio. Agora os outros 80, 90% acabam muitas vezes só entendendo o condomínio através da comunicação do síndico, e aí acredito ser ainda mais importante o foco para esse público. Olha, Ricardo, comunicação é um grande desafio, que por mais que você procure se comunicar de todas as formas, sempre vai existir um condômino que vai falar que não sabia. E realmente, você convoca para uma assembleia, desce 10% do condomínio, acho que 13 já está muito. Desce 10% do condomínio e olhe lá e depois fala: olha, eu não aprovei essa decisão. Aumentou o condomínio, mas eu não aprovei. E quem não desce na assembleia, quem não participa, né, se for virtual, não pode depois reclamar que não sabia, que não concorda com a decisão tomada, não é verdade? Com Mas certeza. sempre tem um que vem falar que não sabia, que não concorda. É um grande desafio para o síndico. Eu acho que a gente tem que atacar de todas as formas, e quando é convocação para uma assembleia, eu procuro até entregar pessoalmente o edital. O Mauro, a questão da transparência passa muito pela questão financeira, né? É um dos pontos principais para a transparência dentro do condomínio. E obviamente que o síndico não pode expor na eletromídia ou em qualquer outro lugar público a questão financeira do condomínio. Como unir a comunicação com os dados mais sensíveis, de mostrar, aí obviamente que essa demonstrativo pode e deve ser realizado dentro da assembleia, pode e deve ser enviado talvez, por cartas, então como unir essa comunicação pública e mais restrita? Olha, Ricardo, eu acho que se a gente fizer um resumo da prestação de contas todo mês, com pequenos dados, com algumas informações, às vezes colocando, por exemplo, quantos por cento das nossas despesas estão relacionadas com determinada categoria de gastos, colocar um gráfico de evolução, alguma coisa nesse sentido, você indiretamente está prestando contas mensalmente para o seu condômino e também dando acesso e mostrando para ele: ó, mais detalhes, vai na prestação de contas, mais detalhes, vai na prestação de contas, e forçar ele cada vez mais a ir para a prestação de contas, que é importantíssimo que ele tenha acesso a essas informações, do que consta ao detalhe do financeiro do condomínio, porque dessa forma ele vai estar facilitando o nosso trabalho e vai estar garantindo que o dia a dia do condomínio dele esteja sendo, bem conduzido. Porque se ele não adianta a gente chegar numa assembleia ordinária e falar: "Pô, eu tenho uma dúvida, o que que você gastou no mês de junho do ano passado com elevadores?". Com certeza eu não vou lembrar, entendeu? Então se ele tiver, se a gente criar essa cultura através da comunicação, dar um resumo ali das finanças do condomínio, direciona ele para o portal da administradora, isso aumenta a transparência e dá uma agilidade nesse processo. Rogério, eu falo uma coisa muitas vezes em sala de aula, até em palestra, eu falo assim, o condômino normalmente é ignorante. Aí o pessoal abre um olhão desse tamanho, como se eu estivesse ofendendo as pessoas. Ignorante é não ter conhecimento de algo. Então, eles são ignorantes, a maioria, em relação à gestão condominial. Igual a gente vai no médico, a gente é ignorante em medicina. Então, o médico ele tem que adaptar a comunicação para nós, ignorantes em medicina, não temos conhecimento em medicina, entender o que está acontecendo com a gente próprio. Essa adaptação de comunicação, principalmente em assembleia, né, que muitas vezes se coloca aquelas, números ali, planilhas com centenas de números, dezenas de números, você fala: "Eu estou sendo transparente". Não, você está mostrando todos os números, mas não está sendo transparente, porque as pessoas não estão entendendo o que você está comunicando. Como ser realmente transparente para um público que na grande maioria é ignorante, não tem conhecimento, e poucos são aqueles que realmente entendem de gestão condominial. Ricardo, essa sua fala é muito engraçada, né? Eu ouvi um tempo atrás, eu não me lembro onde,
O ignorante é a pessoa que não sabe, mas não tem obrigação de saber, né? Então, assim, você não é obrigado a saber sobre medicina. Sim. Se você estaria ofendendo a pessoa, assim, uma ofensa seria nesciente. Então, você trabalha com condomínio e você não sabe sobre condomínio. Aí você é nesciente. Então, o ignorante não é uma ofensa. Nesciente? Nesciente, é. Tô aprendendo essa palavra, não conhecia. Importante na cultura. Você viu? O Rogério tá citando a cultura. Síndico também é cultura. Mas sobre a sua pergunta, eu acho que é muito aliado com o que o Mauro falou. Não, e tem muito do condômino participar dessa progressão de informação, né? Porque hoje em dia você tem diversos meios, diversas formas de comunicar ao condômino. Só que nem tudo vai chegar de mão beijada, né? Então, o que o Mauro falou, não adianta, o que você bem disse, não adianta eu colocar um gráfico lá de 12 meses de prestação de contas, com despesas e receitas e tal. Não, é impossível você absorver tudo aquilo em 30 minutos que vai durar aquela pauta da Assembleia naquele item. Então, a pessoa tem que ter feito uma lição de casa e tem que ter se debruçado sobre os números antes, né? Porque, como bem disse o Mauro, vai chegar e falar assim: olha, teve uma despesa extra de elevador aqui de R$ 352 em março de 2022. O que é isso? Meu, não sei. Eu posso até fazer um acesso ali, abrir a nota, porque está tudo no portal da administradora hoje. Pessoal, se vocês trabalham com a administradora que não coloca as coisas no portal, procure outra, porque assim, hoje é muito simples. Você estava falando, tinha pensado isso antes de você falar, que é a questão de a pasta digital tá no portal e no app da administradora. Com a nota fiscal, que qualquer um consegue entrar e ver, é uma transparência absurda, né? Então, só que você. Quantos acessos? Então, é isso. Você disponibiliza tudo lá. Tem a nota, às vezes tem até a ordem de serviço, tem o boleto, a data de pagamento, se foi pago com juros, se foi pago sem juros, tem tudo. Só que você não consegue pegar o condômino pela mão e falar: vem aqui, olha, acessa aqui, ó, e vê a minha nota. A pessoa tem que ter um pouco de proatividade, né? Precisem muito. E lembrando que o condômino, ele é sócio daquele empreendimento, né? Exato. Ele é muitas vezes o único patrimônio que ele tem, ele deve estar inserido e entender o que está acontecendo ali, porque afeta diretamente a vida dele, que seja em segurança, em conforto, e também na questão do patrimônio dele, financeiro, que a maioria dos condôminos tem um só, apartamento que seja de moradia. Cristiane, queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: o Rogério falou sobre a a pessoa estar antenada antes da assembleia ou antes do questionamento. A gente e o Rogério também alertou sobre as pessoas, a gente não conseguir pegar no colo ou na mão e fazer com que elas acessem as informações do condomínio. Mas a comunicação pode estimular, né. E aí, se você concorda com isso, se você faz esse estímulo para que as pessoas, acessem, porque a partir do momento que a gente estava falando aqui fora do ar de criança, né, o meu filho fala para mim: "Papai, faz para mim", eu falo: "Faz você, filho", "Ah, eu não sei fazer". O condômino ele, tem outro discurso, "Eu não sabia que dava para acessar". Então, a partir do momento que você, coloca essa informação que em diversas frentes que ele tem, que ele pode acessar, você desconstrói um pouco esse diálogo que é tão, ruim para o condomínio. Ricardo, eu concordo e acho que a gente tem ferramentas, né, em nossas mãos para isso. Eu estou aqui, meu próximo antes de nós estarmos aqui conversando, eu estava no café com a síndica, e é justamente isso, é trazer os condôminos antes da assembleia, para eles tirarem as dúvidas que permeiam a gestão condominial. Então, ó, não tô achando que tá precisando disso, antes até para antecipar as reclamações que possam acontecer. Então esse acho que é um caminho também, porque muitas vezes a gente não se faz entendido. E aí eu gravei o nome que ele falou, eu vou repetir, é o Nesciente? Nesciente, isso. Isso. Então, assim, são várias informações. O que a gente precisa saber é
dentro dos princípios que nos governam, né, numa corporação, a transparência, ela envolve não ser só a parte econômico-financeira, mas temos que transformar a nossa gestão de uma forma entendível. E aí segregar o público, como disse antes. Se ele é um público jovem, a informação vai ser muito volátil. E aí a gente entra nessa questão. Um público mais idoso, não adianta eu ter N plataformas, eles não acessam. Então, eu trago isso para uma gestão mais próxima, como normalmente implantando café com a síndica. Ótimo, gostei. Eu acho que isso é super válido e eu sempre falo que a assembleia se ganha antes da assembleia, não na assembleia. Na assembleia você faz ali o ato formal, que é exigido por lei, mas se você deixar para ganhar a assembleia na assembleia, você está perdido. E aí, Andresa, puxando isso que foi muito bem colocado pela Cristiane, a questão de você estar à disposição dos condôminos para esclarecer dúvidas e de você também convocar reuniões, sejam elas presenciais ou online, e você estar à disposição de esclarecimentos antes de chegar à assembleia. Queria saber, porque essa é uma forma de comunicação muito eficaz para a transparência e para a gestão do síndico. Queria saber como que você vê isso e se você realmente implanta isso nos condomínios. Eu acho isso muito importante. Eu acho que o café com síndico é de grande valia. A gente procura implantar isso nos condomínios para ter um bate-papo informal com os condôminos e procurar orientá-los também a sempre acessar a plataforma da administradora, porque tem tudo e eles têm preguiça de acessar essa plataforma, né? E a gente precisa procurar ajudar o condômino e transparecer tudo o que acontece na gestão de uma forma, da melhor forma possível, não deixar isso acontecer só lá na assembleia, que vai descer meia dúzia de pessoas. A gente tem que trazer o condomínio para a assembleia até que ele tenha mais interesse em participar, né, da assembleia. Mauro, você não sei se faz, acho que até não, acho que nunca vi também o Rogério fazer, depois ele fala. Vídeos, YouTube ou vídeos mesmo para comunicar as coisas para os condôminos. Hoje as pessoas assistem muito por vídeo as coisas. Você já fez? Acho que não, porque eu nunca vi, mas se fez, fique à vontade. Se não fez, que é a maioria, 99,9 não faz, já pensou em fazer como forma de comunicação para os condôminos? E aí, juntando a isso, a questão de você puxar, por exemplo, usar a eletromídia nos elevadores para fazer ali a eletromídia como um chamariz, né? Para outra plataforma que pode ser acessada via QR Code, por exemplo. Vídeos em si eu nunca fiz, tá? Tenho a intenção de fazer, não só para os condôminos, como também para colaboradores do condomínio, para treinamentos para colaboradores e algumas coisas nesse sentido. É que ainda não consegui ajeitar dentro da minha agenda a condição ideal para montar o vídeo, mas o interesse É mais complexo, mais né? complexo. E essa questão do QR Code é uma coisa que eu uso muito. Então eu uso a eletromídia com QR Code, chamando ele para ler o book, para ele puxar um comunicado um pouco mais extenso para acessar o portal da administradora. Então eu uso muito a questão do QR Code dentro do eletromídia, exatamente por saber que ele tem aquele tempo curto, dependendo do andar que a pessoa mora e tudo mais. Então a gente usa muito essa questão do QR Code em si para divulgação. Mas vídeo é uma coisa que está nos meus planos aí de fazer, montar alguma coisa nesse sentido. Já fez, Rogério, vídeos comunicados? Nunca fiz vídeos, pelas características dos condomínios que eu administro, né? Então, mais ou menos aquilo que eu falei, você identifica o que funciona. O que eu costumo fazer mais é fazer encontros mensais e hoje até virtuais, dependendo do tamanho do condomínio, né? Uma questão que a tecnologia trouxe muito para a gente foram essas reuniões de Zoom e Google Meet, essas coisas, que você não precisa concentrar todo mundo, um condomínio de 300 unidades, era um caos, né, para você fazer uma assembleia. Hoje a gente coloca lá o aviso de reunião no elevador,
dispara pelo portal do administrador, faz uma vez por mês. Eu acho que nos condomínios que eu administro, as pessoas se sentem mais acolhidas do que um vídeo geral. Mas, de novo, isso é uma questão caso a caso. Tem condomínio que funciona muito bem, conheço colegas que usam os vídeos e funciona super bem, mas assim, nos meus condomínios eu identifiquei que funciona melhor essa questão da reunião mensal. Rogério, sobre a eletromídia, né, a gente pode pensar a eletromídia nos elevadores não serve para transparência da comunicação, porque da gestão, porque a gente não pode colocar informações muito sensíveis, uma vez de que a parte financeira, decisória, muita gente poderia ver como visitantes e prestadores de serviços. Mas, na verdade, eu vejo muito a eletromídia como um outdoor. Então, você fala assim, ó, já está ali o resumo financeiro do condomínio do mês. Clique aqui, aperta o QR Code ou acesse o aplicativo do condomínio, ou veja como vamos decidir a troca da administradora. Então, você usa aquilo muito como uma atração para um caminho, para um caminho que você tem ali as informações mais detalhadas e mais sensíveis. Como que você visualiza isso e utiliza? Eu acho que é bem por aí mesmo. A eletromídia pode ser uma ferramenta para você levar as pessoas para onde você precisa, né? É lógico que você não vai colocar lá, por exemplo, pessoal, a gente está com dificuldade de caixa porque as unidades A, B, C e D estão São devedoras, devedoras. porque você nem pode fazer isso, né? Mas você pode colocar, pessoal, tal condôminos, né? Pessoal, eu estou falando de uma maneira muito informal, né? A gente não vai comunicar dessa forma, mas assim, estamos passando por problemas de caixa no condomínio. Por favor, acesse o portal da administradora para entender melhor. Ou realizaremos uma reunião XYZ, acesse o QR Code para ter mais informações. Então, você consegue usar isso como uma ferramenta, porque todo mundo passa pelo elevador. Só que todo mundo, inclusive visitantes, prestadores de serviço. Então, você direcionando essa informação, eu acho fantástico. Eu acho fantástico também a agilidade que a gente consegue atingir as pessoas, né? Eh, Você consegue entrar, né? Tô na minha casa, aconteceu alguma coisa, eu entro lá com o meu login na Eletromídia e eu consigo publicar um aviso no sábado à noite. Se eu fosse esperar isso via administrador, eu ia conseguir só na segunda de manhã, né? Então, eu acho que é uma ferramenta fundamental hoje em dia para administrar os condomínios. E ainda que está com inteligência emocional, facilita a inteligência emocional. Artificial. Inteligência emocional nós temos que ter. Inteligência artificial que nos ajuda até a formular o comunicado. Então você está lá sábado à noite, tomou uma cerveja, já não está tão bem para escrever, você fala para a inteligência artificial, ó, preciso informar que vai faltar água. Ele já vem ali e te sugere o E texto. você consegue escolher se quer formal ou informal, se quer conforme o perfil do condomínio, é fantástico, é uma Muito bom. ferramenta maravilhosa. Cristiane, agora eu vou fazer uma rodada final de olho a olho. Então você tem aqui, ó, alguns segundos para olhar para os nossos síndicos de todo o Brasil. A gente está com muito acesso, o canal já bateu mais de 53 mil inscritos, estamos chegando em 6,5 milhões de visualizações. Cada programa desse do Síndico 5 Estrelas Eletromídia Descomplicando a Comunicação Condominial está batendo em torno de 9, 10, 12 mil pessoas. Então olha aqui para a lente da verdade, como dizia o Clodovil. Olha para a lente da verdade e dá um recado para os síndicos de todo o Brasil. Então, eu acho que a gente precisa ter essa organização, contar com o que nós temos, por exemplo, a própria eletromídia. Se aqui no meu caso, eu conto com a eletromídia e outras formas onde eu consiga, mas os síndicos precisam traçar a melhor estratégia para eles fazerem a comunicação de forma assertiva. E não só durante a assembleia, ser transparente, ser responsável, prestar as contas é um processo que acontece ao longo de toda a gestão. Cristiane, muito obrigado, participação muito valiosa. Obrigada. Andresa, seu recado para a lente da verdade. Se antecipe a informação, tenham aqueles grupos oficiais, lista de transmissão, na mídia, façam comunicados objetivos, que chegue a informação antes do condômino ficar sabendo, ouvir dizer e começar a fofocar lá no grupo informal, que isso para o síndico é muito ruim. Muito bom, Andresa, muito obrigado pela sua Muito participação. obrigada. Mauro,
olhe para a lente das verdades, a lente da verdade, e dê seu recado para os síndicos de todo o Brasil, para a gente finalizar aqui. Meus amigos, eu acho que o grande recado é que a gente precisa saber usar a comunicação, não só a nosso favor, como também para educar os condôminos. Então, em muitos casos, a gente precisa também divulgar comunicados que são até pesados para fazer com que os condôminos entendam o que é a vida em coletivo. Então, usem muito a comunicação a seu favor. É Muito isso. obrigado, Mauro. Grande abraço, Ricardo. Obrigado você pelo convite. Eu que agradeço. Rogério, para fechar aqui, nosso quarteto de síndicos 5 estrelas, participando hoje do programa, olhe para a lente da verdade, desse recado aos síndicos de todo o Brasil, que te acompanham não só aqui, como no condomínio informal, que vai ao ar Quintas-feiras ao meio-dia. na Conde TV. O Mauro também tem o dele, você A esqueceu de verdade, falar. desculpa, Mauro. Eu já ia reclamar aqui, tá fazendo Condomínio e propaganda, não. Soluções, que vai ao ar Toda terça-feira por volta de meio-dia. toda terça-feira, meio-dia. 2 grandes programas aí na casa. Temos muitos programas, hoje em torno de 12 programas, 12 vídeos semanais para você que assiste a Conde TV. Vamos lá. Bom, Ricardo, nós falamos aqui de diversas formas de comunicar com os condôminos, né? Não tem certo e errado, né? Existem perfis de condomínios e de condôminos. O errado é só não comunicar. Então, você tem que ir testando e vendo o que funciona, o que não funciona, direcionar para o que funciona e comunicar. É muito pior você deixar de fazer com medo de errar do que fazer errado e corrigir para a próxima. Muito bom. Obrigado, Rogério, pela participação. Eu que agradeço. E você, temos mês que vem, esse programa vai ao ar mensalmente. Mais um programa com foco na comunicação. Como a comunicação pode descomplicar a gestão no segmento condominial. Então, mês que vem, vamos para o nosso 8º programa. Nos vemos lá. Um abraço.